Bom, pessoal, continuando então aí o que a gente resolveu na aula passada, onde nós resolvemos uma treliça pelo método das seções, tá? Na verdade, essa mesma treliça que está agora no papel aqui que vocês estão visualizando, com uma diferença. Na resolução de ontem eu peguei o lado esquerdo e na de hoje eu vou pegar o lado direito, tá? Por que eu resolvi fazer essa gravação? Resolvi fazer essa gravação porque numa aula de 50 minutos, que é o que a gente vem tendo nessas últimas 2 semanas, o máximo que eu consigo resolver é um exercício. Então, estou fazendo esse exercício aqui, vou resolver essa outra parte, né, para vocês terem a noção que realmente a gente consegue chegar nos mesmos valores, né? E na sequência eu vou resolver mais um exercício, tá? Para vocês terem uma alternativa a mais de cálculo, beleza? Então vamos lá, começando essa resolução. Então aqui eu já tenho desenhado essa minha treliça, tá? Com os carregamentos já distribuídos, aquele 1300 eu diluí então em 500 e 1200. Reação de apoio em 2400, então aqui eu fiz o desenho das barras que eu quero calcular, que é a barra BC, é a barra BG e a barra HG. Desenhei elas todas tracionadas e vamos agora partir para o cálculo em si propriamente dito, tá? Então vou procurar um dos pontos, como já falado, que vai facilitar a resolução matemática que eu vou fazer em relação a esse exercício, tá? Então o que a gente tem, pessoal? Aquela procura por aquele ponto onde eu consiga excluir duas incógnitas, de preferências incógnitas inclinadas, o que facilita o meu cálculo, tá? Essa é a ideia inicial. E olhando inicialmente para o desenho, aí, o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, o ponto B. O ponto B, eu tenho BC e BG passando por ele, as duas são inclinadas, tá? Então, se eu fizer um somatório de momentos em B, ele vai me sobrar só o HG e facilita para mim o cálculo, tá? Então, eu recomendo nessa situação a gente começar pelo nó B, ele vai zerar essas duas forças, a gente calcula a barra HG e com isso, posteriormente, a gente vai para um somatório de momentos em X e um somatório de momentos em Y, tá? Então, vamos lá. Somatório dos momentos em B igual a zero. Então, o que eu tenho? Tenho o HG. O HG em relação ao ponto B, ó, a força está nesse sentido aqui, ó, ele está, desculpa, colocando a mão aqui, vocês não conseguem enxergar. Ele está rotacionando, então, no sentido horário. Se eu pegar o sentido do HG em relação a B. Então, é valor negativo, tá? A distância dele, conforme o desenho, ponto B e o H, eu tenho uma distância de 0,9. Se vocês tiverem dúvida em relação às distâncias, né? Só pegar aqui o exercício anterior que a gente resolveu, né? Então, a linha do HG está nesse ponto, o ponto B está aqui. Então, a diferença da força, do espaço da força pelo B é esse 0,9 aqui, tá? Vezes 0,9. Quais as outras forças que eu tenho? Tenho o 2.400. O 2.400 em relação ao ponto B, ele vai rotacionar no sentido anti-horário. A seta está aqui para cima, então ele vai rotacionar aqui, ó, anti-horário. Então, positivo. E a distância dele é essa distância aqui, ó, o 1,2. O ponto B aqui e aqui a reta do 2.400. Então, eu tenho 1,2. Que mais? O 500 ele está essa linha reta aqui, ó. Então ele vai rotacionar no sentido horário em relação a B. Então menos 500. E a distância dele, ó, imaginem sempre a linha reta, pessoal. Então a força de 500, ela está aplicando toda aqui, ó, como se ela fosse uma linha contínua, tá? Então a distância é esse ponto aqui, ó, o 0,9, tá? 500 vezes 0,9, somente esse espaço. Sempre aquela regrinha da linha reta. Que mais? 1.200. 1.200 em relação ao ponto B, também rotação horário,
também é negativo, só que a distância aqui eu tenho, ó, 1.2, 2.4, 3.6. 3.6, tá? Então descrevi todas as forças que eu tenho em relação ao ponto B. O BC e o BG passam pelo ponto 0, ele acaba zerando, então eu fico com HG, fico com 2.400, o 1.200 e o 500. Então isso aqui é igual a zero e agora eu vou resolver, tá? Então aqui eu tenho menos HG ponto vezes 0,9 mais 2.400 vezes 1.2 dá 2.880 menos 500 vezes 0,9, 450 menos 1.200 vezes 3.6 dá 4.320 negativo. Então tudo isso é igual a zero. Resolvendo essa parte numeral aqui, eu tenho 2.880 menos 450 menos 4.320 dá um valor de menos 1.890. Ele passa para o outro lado e fica positivo, né? Então eu tenho menos HG vezes 0,9, que é igual a menos 1.890. Desculpa, é menos aqui, ó. 2.880 menos 450 menos 4.320 dá menos 1.890 desse lado aqui, tá? Desculpa, passei para o outro lado, ele fica positivo. Então, 1.890 positivo. Então, tenho menos HG, que é igual a 1.890 dividido por 0,9. Com isso, eu tenho, dividido por 0,9, eu tenho 2.100. Então, menos HG que é igual a 2.100. Multiplico por menos 1, tá? Eu tenho HG igual a menos 2.100. Continuando, pessoal. Bom, pessoal, desculpa a interrupção do telefone aí, mas eu acabei dando pausa aí, vamos continuar. Então, HG menos 2.100, tá? Então, isso quer dizer que esse meu HG aqui, ó, em vez dele ser tracionado, ele é a compressão, tá? E vamos verificar aí se eu acertei o valor, né? HG, vamos pegar os exercícios resolvidos aqui que a gente resolveu na data de ontem. Aqui, pessoal, ó, HG menos 2.100. Então, eu também havia desenhado ele aqui, a tração, deu o valor negativo, mostrou para mim que é a compressão. Ó. Então, 2.100 negativo, compressão, 2.100 negativo, compressão. Tá? Agora vamos resolver aí o restante das barras. Então, somatório de forças em X igual a zero. O que a gente tem ali em X? Vamos lá. Aqui, ó, como na primeira equação, só lembrando vocês, eu já verifiquei que eu estou com sentido aqui, ó, corrigido, não tem problema, tá, pessoal? Não tem problema. Eu tenho que fazer essa substituição nas próximas equações. Nas aulas anteriores, nos conteúdos anteriores, eu já tinha escrito as equações. Quando eu já tenho todas as equações escritas, por exemplo, escrevi a equação de x, gerou incógnita. Escrevi a equação de y, gerou incógnita. E eu vou lá no momento, por exemplo, acho um valor negativo, eu levo aquele valor negativo para essas equações já escritas. Porque eu considerei, quando eu escrevi elas inicialmente, o sentido que eu tinha desenhado na forma inicial, tá? Então eu não posso trocar, não posso trocar. Mas aqui não, aqui é diferente, aqui eu já achei o resultado. Então, quando eu tenho o valor e eu não escrevi mais nenhuma equação, eu já substituo isso, tá? Eu já substituo e quando eu vou escrever as outras equações, eu já escrevo elas da forma correta. Por exemplo, aqui, ó, a gente viu o sentido estava saindo para fora, né?
eu coloquei o sentido para dentro aqui. Então eu tenho aqui, ó, 2100 para dentro, tá? Não é para fora esse 2100 aqui do HG. Então eu vou escrever somatório de forças em X, ele está para o lado direito. Se ele está para o lado direito, o que ele é? É valor positivo, tá? Então isso tem que ficar claro. Se alguém não entendeu isso, manda um WhatsApp para mim na sequência, aí eu vou estar para tirar dúvida no horário da aula, tudo certinho, ou fora do horário mesmo, que eu faço questão de explicar novamente. Mas tem que ficar claro, tá? Então deu 2100 aqui, eu inverti o sinal aqui, e agora eu vou escrever a equação já no sentido correto, beleza? Como eu não tenho nenhuma equação pré-escrita já, eu já ajusto. Então aqui 2100 positivo. Por que é positivo? Porque a seta está para o lado direito. Para o lado direito é positivo. Tá? Menos 500, que esse 500 aqui está para o lado esquerdo. Tá? 1.200 está em Y, não entra. 2.400 está em Y, não entra. Eu tenho essas duas forças aqui. O BG, que está para o lado esquerdo. Então vou botar menos BG. Tá? E conforme os cálculos que a gente já fez inicialmente, eu tenho o ângulo ali de 36,87. Esse alfa aqui, que a gente calculou ontem. O alfa é 36 aqui, 36,87. É só pegar no papel de vocês aí. Então, como é com um eixo X, é cosseno. Então, cosseno de 36,87. Menos o barra BC, tá? Que é essa barra de cima aqui. Também está para o lado esquerdo, também é valor negativo, certo? Como ele é valor negativo, eu também tenho aqui que analisar aqui a minha inclinação, né? Então a inclinação dessa barra BC aqui com X é esse beta que é o 1404 que nós calculamos aqui, 1404. Então, cosseno de 1404. E é só isso. Não tenho mais nada aí em relação a X, tá? Então, fechamos. Tudo isso igual a zero. Então, olhando essa equação, tá? E se a gente olhar também o somatório das forças em Y, já imaginando à frente, eu também vou ter duas incógnitas. Eu também vou ter o BC e também vou ter o BG, tá? Quando eu tenho duas incógnitas em X, duas incógnitas em Y, eu isolo sempre a mesma incógnita, tá? Para poder igualar uma pela outra, igual a gente fez ontem. Então aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou isolar a incógnita BC, tá? Mas você poderia aí, na tua resolução, ter escolhido o BG, tá? Isso aí é indiferente. Então, isolando, o que eu tenho aqui, menos BC, cosseno de 1404, que é igual. Aqui eu tenho, 2100 menos 500. Isso aí dá 1.600. Mas como eu passei para o outro lado, menos 1.600. Foi para o outro lado do igual, né? Então, 1.600 positivo, menos 1.600. E aqui o BG, que era negativo, virou positivo. Mais BG, cosseno de 36,87. Tá? Então, aqui eu vou passar agora esse cosseno dividindo. Então, menos 1.600 mais BG, cosseno de 36,87, divido por cosseno de 1404. Menos BC, aqui os resultados. Então, eu vou ter 1.600 dividido por cosseno de 14,04. Tem um valor de menos 1.649,27. Tá? Mais, aqui eu vou pegar o BG, cosseno de 36,87, dividido por cosseno de 14,04. Então, na minha calculadora aqui, cosseno de 36,87 dividido por cosseno de 14,04. 0,82 BG, tá? Então,
multiplico por menos 1 aqui, para mim virar positivo essa minha incógnita que eu estou usando como referência. Então aqui é BC, aqui 1649,27, tá? Então aqui menos 1, estou multiplicando, menos 0,82 BG. Minha equação calculada, tá? De somatório de forças em X. Agora a gente vai para o somatório de forças em Y. Em Y o que eu tenho? Somatório de forças em Y igual a 0. 2.400 para cima, tá? Então é 2.400. Tem esse 1.200 para baixo, então menos 1.200, tá? Tenho para cima o BG, então mais BG, seno de 36,87, tá? Como a inclinação é com X, em relação a Y ele é seno. Tenho o BC aqui, ó, que está para baixo. Se ele está para baixo, em relação a Y é negativo. Menos BC, seno de 14,04. E escrevi tudo que estava em relação a Y. Então tudo isso é igual a zero. Agora eu já vou simplificar. Mas de que forma que eu vou simplificar? Já isolando o BC, tá? Então esse BC aqui, ó, que eu havia calculado da somatória em X, eu vou separar também o BC da somatória em Y para mim poder incorporar um com o outro, tá? Então, eu tenho aqui menos BC, seno de 14,04, que é igual 2.400 menos 1.200, dá 1.200 positivo, passa por outro lado, menos 1.200, tá? E aqui menos BG, seno de 36,87. Com isso eu tenho menos BC, eu vou passar o seno de 14,04 dividindo, né, o 1.200 e dividindo o seno de 36,87. Já vou fazer direto aqui, ó. 1.200 dividido por seno de 14,04. Valor de 4.946,43, tá? Menos dividido por seno de 14,04, né? O menos ficou aqui no BC, ele foi só o seno. Então, com isso, esse valor aqui também é negativo, ó. Menos aqui, tá? Mesma coisa aqui, ó. Aqui valor negativo, ó. Menos BG, seno de 36,87, que eu estou dividindo por seno de 14,04, que é o que eu passei dividindo. Então, seno de 36,87 dividido por seno de 14,04. Eu tenho 2,47 BG, tá? Só para lembrar vocês, aqui eu estou fazendo um arredondamento aqui na minha calculadora, ó. Então, quem estiver acompanhando aí, vocês vão visualizar que é arredondamento. Então, talvez dê uma diferença pequena, tá? Da resolução que a gente fez ontem para a resolução que a gente fez hoje. Aqui eu vou multiplicar por menos 1 para inverter os sinais e deixar positivo a minha incógnita. Então, 4.946,43 mais 2,47 BG, tá? Com isso, pessoal, o que eu vou fazer agora? Colocar uma equação dentro da outra, tá? Deixa eu pegar uma outra folha aqui para facilitar aqui o meu cálculo, que já não tem mais espaço. Então vamos lá. Então aqui eu tenho uma deu BC 1.649,27 menos 0,82 BG, tá? E a outra deu BC igual 4.946,43 mais 2,47 BG. Foi o que deu, as duas equações que deu aí, uma em X aqui de cima e a Y de baixo. Então vou pegar esse valor de BC aqui, ó, e como ele é igual a BC, eu vou jogar aqui, tá?
Então eu tenho 1.649,27 menos 0,82 BG, que é igual a 4.946,43 mais 2,47 BG. Vou isolar as incógnitas, tá? Então aqui tenho menos 0,82 BG. Passo o BG tudo para cá, menos 2,47. BG estava positivo, passou para o outro lado negativo. 4.946,43. Esse aqui passa para o outro lado diminuindo. Menos 1.649,27. Agora, resolvendo, o que a gente tem? 0,82 com 2,47. Eu tenho menos 3,29 BG e 4.946,43 menos 1.649,27. Eu tenho 3.297,16. Passo o valor dividindo, tá? 3.297,16. O sinal negativo ficou junto ao BG, passei o valor inteiro. 3,29. Então eu tenho menos BG, que é igual a 3.297,16 dividido por 3,29. Eu tenho 1.002,18. Multiplico por menos 1 para deixar minha incógnita positiva. Eu tenho BG, que é igual a menos 1.002,18. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, que essa aqui já está indo para o vinagre, tá? Então vamos lá, menos 1.002,18. O que isso quer dizer aqui, pessoal? Vamos lá, desenho original aqui. BG, tá? Ao invés de tracionar dessa barra BG, essa barra ela é uma barra a compressão, tá? Então BG é compressão e tem um valor de 1.002,18. Talvez dê uma diferença aqui, vamos achar em função dos arredondamentos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar outra parte. Aqui, ó. BC. Aqui eu tenho BC, eu calculei BG primeiro. Tá aqui, pessoal, ó. BG 1.002,18. Deu certo, tá? Deu certo. 1.002,18. Então, mesma coisa aqui do que a gente calculou aqui, tá? Como deu menos compressão, foi feito ali a inversão dos sinais. Então agora vamos continuar aqui. Calculamos o BG, agora falta o que? Aqui, ó, já tem o HG, já tem o BG, falta o BC, tá? O BC é só a gente substituir. Então, vou pegar aqui, ó, esse valor aqui, ó, 1.002,18, vou jogar aqui dentro, ó. Então eu tenho BC igual 1.649,27 menos 0,82 vezes, olha aqui, ó, pessoal, valor negativo, tá? Eu cheguei no negativo, mas essa equação aqui de cima eu já tinha escrito ela com o sentido que eu já tinha pré-concebido, tá? Então o menos eu tenho que levar junto, tá? Eu só altero o sinal quando eu não escrevi a equação ainda, eu já faço da maneira correta, tá? Então, como aqui eu tinha escrito ela da maneira errada, eu levo o menos. Então, aqui menos 1.002,18, tá? Essa multiplicação. Se alguém tiver dúvida em relação a isso, aquilo que eu falei, me manda mensagem aí que eu explico. Estarei de plantão aí no horário da aula, tá? Para ajudar e também aí, caso alguém tenha alguma dúvida, pode me mandar aí pelo WhatsApp aí que a gente vai contribuindo aí da forma que der.
Com isso, eu tenho nesse resultado aqui, fazendo essa equação, 2.471,06 newtons, tá? Deu um valor positivo, então, que eu multipliquei menos 82 com menos 1002,18, isso aqui dá um valor positivo, que soma com esse aqui, deu esse valor aqui, ó. Vamos fazer a checagem? Cadê o pedaço que eu resolvi aqui? Vamos ver. Tá aqui no verso do dia de ontem. 2.471,05 positivo. Ó, 2.471,06. Então deu uma diferencinha por causa do arredondamento. E beleza, pessoal. Vocês viram então que o resultado de ontem foi igual ao de hoje, tá? Independente da equação aí, do lado da treliça que eu peguei, tá? Então, agora na sequência eu vou resolver mais uma treliça, tá? Vou travar esse vídeo aqui, vou postar o link para vocês e na sequência a gente já resolve mais um.